Gente, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui no meu Instagram. Eu me chamo Cristina Albuquerque, sou educadora financeira, mentora e estrategista de finanças pessoais. E eu vim aqui agora convidar você para poder ter um papo comigo aqui sobre 4 passos para você melhorar a sua relação com o seu dinheiro. E vou fixar aqui o tema da nossa live para você que está chegando depois poder saber o que eu tô falando. Tá? E também queria aproveitar e pedir desculpa pra vocês pelo atraso, mas é como vocês já sabem, né? Quem me acompanha que sabe que minha pequena Helena tá dodói. Então, assim, ela tá em casa hoje, não foi pra creche, então foi meio difícil conseguir entrar, né, pro quarto, porque ela não queria deixar eu entrar de jeito nenhum. Falou, mamãe, fica aqui brincando comigo e não posso, né? Mamãe tem que trabalhar. E é isso, né? Adultos fazem o que tem que ser feito e vamos trabalhar, então, já que agora ela está melhor. Então vamos conversar aqui, para você que está chegando, né, que não me conhece. Eu trabalho com mentoria individual, tá? Faço a mentoria estratégica. E o que seria essa mentoria estratégica? É justamente pegar o ponto que você quer resolver e fazer estratégias para aquilo ali, com relação às suas finanças. E sim, gente, para tudo na nossa vida tem que ter estratégia, tá? Aqui no caso, eu trabalho com dinheiro, mas tudo na nossa vida tem que ter estratégia. Qualquer coisa que for fazer na sua vida, seja pra você estudar, seja pra você fazer uma viagem, você tem que ter estratégia, tem que ter planejamento, fazer tudo da forma correta para as coisas poderem se alinhar e ficar tudo direitinho. E é isso, tá? Sem mistério, sem lenga-lenga, sem nada. O negócio é pegar e resolver e papum, acabou, entendeu? É isso. Então, vamos conversar um pouquinho, porque assim, hoje eu trouxe para vocês aqui, tá? 4 passos para vocês poderem estar melhorando realmente como lidar com o seu dinheiro, melhorar a sua relação com o dinheiro, porque sim, gente, vocês precisam, deixa eu falar uma detalhe. Vocês precisam saber lidar melhor com o dinheiro de vocês, precisam comandar o dinheiro de vocês, tá? O teu domínio, porque na verdade não é você que, aliás, desculpa, não é seu dinheiro que manda em você, é você que tem que mandar seu dinheiro, entendeu? Não é você pegar, esperar o pagamento sair para poder ver o que você vai fazer, não, tá? Quando o teu pagamento sair, você já tem que saber o que você vai fazer com ele. Então, o correto é isso, entendeu? Até você chegar aqui no meu Instagram, você não sabia disso, mas agora você já sabe. Então, você agora vai fazer desse jeito, tá bom? Então, vamos ter uma conversa muito séria com relação a isso, tá? Porque, assim, essas estratégias que eu vou compartilhar aqui com você, tá? São pequenos passos para uma grande melhoria. Porque tudo na vida começa com um pequeno passo, tá? A nossa vida é igual uma escadinha, inclusive com relação às finanças. Você tem que ir um passo de cada vez, mas se você ficar parado, você não vai subir degrau nenhum. Você vai continuar parado, estagnado lá embaixo. E são coisas que você vai poder usar para poder realmente alcançar uma vida financeira saudável, tranquila e cada vez mais equilibrada, tá? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu roteiro. Quem me conhece já sabe que eu tenho roteiro, sim. Se o William Bonner tem, né, meu irmão? Por que eu não posso ter? Né, meu amor? Então, vamos lá, primeira coisa, autoconhecimento financeiro. O que é isso? É você conseguir entender, tá? Quais são os tipos de crenças que você tem, quais são os tipos de hábitos, emoções que te levam a gastar, emoções que te levam a comprar. As crenças, para quem não sabe, né, são coisas que são instaladas na nossa mente, na nossa infância, e nós trazemos para nossa fase adulta. Tá? O nosso cérebro, ele não sabe assimilar o que é verdade e o que não é verdade, né? Cris, como é que é isso? Vamos supor, se você parar, né, e ficar mentalizando. Sabe que as pessoas falam assim sobre você mentalizar o que você quer? Isso é verdade, tá? Isso acontece. Você tem que saber por que isso acontece. Porque quando você para, que você começa a mentalizar, um exemplo, tá? Vou dar só um exemplo pra vocês aqui. Eu tô aqui mentalizando que eu tô em Maldivas, naquele mar maravilhoso, naquele negocinho que parece uma choupana. Eu acho aquilo ali lindo, gente, muito lindo. E eu tô aqui mentalizando aquilo ali. Se todo dia eu fizer esse exercício de mentalização, o que acontece? O cérebro vai buscar formas de você chegar naquilo ali, entendeu? Porque o cérebro ele não sabe se isso que você está aqui pensando, que você está imaginando, é real ou não, entendeu? E é aí que se instalam as crenças. Por quê? Porque quando você está pequenininho, você começa a escutar coisas dos seus avós, coisas dos seus pais, dos seus tios. E aí você vai levando aquilo ali ao longo da sua vida como se aquilo ali fosse a coisa mais certa do mundo. E muitas das vezes aquilo ali nem é o que você pensa, tá? E assim, vamos supor, você escutou muito a sua mãe falando a vida inteira que dinheiro não é importante. Ah, dinheiro não é tudo. Isso é só uma das crenças, tá, gente? Porque tem milhões de crenças financeiras que são instaladas no nosso cérebro. Aí você escuta a vida inteira a sua mãe falando assim, dinheiro não é tudo, minha filha. Dinheiro não é tudo, minha filha. Inclusive você que é pai, mãe, que tá me vendo aqui, não fale isso pro seu filho,
tá? Isso é uma crença que você está instalando na cabeça do seu filho. E aí o que acontece? Você escuta seu pai, sua mãe dizendo que dinheiro não é tudo. Você cresce com aquilo ali. E aí você traz essa crença pra você. E aí quando chega na sua fase adulta, o que você faz? O seu cérebro automaticamente já começa a entender formas de jogar esse dinheiro fora. Entendeu? Seja como for, seja com gasto excessivo, seja por de repente você ficando doente, porque sim, existem doenças que são emocionais e é justamente por conta dessas crenças que são instaladas na nossa cabeça. Entendeu? E aí você faz várias coisas e vai automaticamente jogando seu dinheiro fora sem nem perceber, porque você não tá consciente que você tá fazendo aquilo ali de uma forma inconsciente, entendeu? Então, essas são coisas que você precisa analisar. Você olhar com cuidado, com carinho, o que você tá fazendo. E essa crença que eu falo muito sobre isso aqui, que é uma das crenças que pra mim é a mais forte que tem, sobre falar que o dinheiro não é importante. Porque o dinheiro é importante sim. Falo, repito milhões de vezes, sem dinheiro você não come, sem dinheiro você não vive, sem dinheiro você não mora, sem dinheiro você não sobrevive. Então, o dinheiro é importante sim. Né? Você precisa do dinheiro desde o momento que você nasce. Você nasceu, já precisa do dinheiro, porque você precisa de dinheiro para poder ter uma luz na sua casa, precisa de dinheiro para ter uma água na sua casa, né? Ah, mas aí eu nasci agora, eu não tenho responsabilidade. Você não tem responsabilidade sobre o dinheiro, mas você precisa dele, entendeu? Então, é diferente, tá? E aí você tem que analisar tudo isso, prestar muita atenção, identificar realmente essas áreas que você tá fazendo você levar isso. E quando você identificar, você precisa ressignificar aquilo dali. Precisa pegar e começar a fazer o contrário, tá? E aí, vamos supor, você escutou a vida inteira lá do teu pai e tua mãe que dinheiro não é importante. E aí, o que você tem que fazer? Começar a ressignificar aquilo ali, você começar a repetir aquilo ali pra você, tá? Ah, você pode dormir mentalizando? Pode. Você pode passar o dia pensando? Pode. Ou então quando você estiver conversando com algum amigo, que você for falar isso, você já não fala, você fala ao contrário, fala algo diferente, né? Ou então, por exemplo, uma coisa que você pode falar pra você, pro seu cérebro também assimilar, vamos supor, essa questão do dinheiro não é importante, que é o que eu tô falando agora. Você pode falar: o dinheiro não é importante para fazer alguma coisa, entendeu? E isso aí você pode falar. Agora, você não pode falar que o dinheiro é importante para sua vida. Então, são coisas que você, quando você for falar, você tem que saber o que você vai falar, como você vai falar, porque o seu cérebro, ele assimila tudo isso que você fala, entendeu? E aí, automaticamente, ele vai trabalhar para fazer aquilo ali que você falou, tá? Então, é uma coisa assim meio complexa, é uma coisa que você precisa aprender, entender, estudar mais profundamente. Inclusive, eu vou deixar uma sugestão para vocês aqui com relação a ler livro, né? Esses livros de autoconhecimento, esses livros de mentalidade expansiva, porque são coisas que vai realmente expandir a sua mente para você poder trabalhar isso, tá? São coisas que você precisa, sim, estudar, precisa conhecer, porque é só através disso que você vai conseguir entender como você vai ressignificar de verdade isso dentro de você. Porque antes de qualquer coisa, você precisa identificar qual é a sua crença. Você precisa identificar qual é o seu hábito, entendeu? Qual é o hábito que te leva a gastar? Qual é o hábito? Você, por exemplo, você compra muito no cartão de crédito, você tem o hábito de todo final de semana comprar num aplicativo de comida, entendeu? Então você tem que começar também a identificar esses hábitos e começar a mudar eles. Porque a mudança de hábito, depois ao longo do tempo, ela se torna uma coisa natural para você. Você começa a fazer um hábito pequenininho, quando você vê já tá gigantesco, tá? E assim, vou te dar mais um exemplo. Você tá ali, todo final de semana você come num determinado aplicativo. E aí, a partir do momento que você ressignifica aquilo ali e você fala assim: não quero mais fazer isso, vou fazer diferente para poder economizar. E, inclusive, não é só questão de economizar, é questão também de ser saudável, porque você sabe, quando você faz a sua comida, você sabe o que você está colocando ali, você sabe o que está ali, você não vai correr risco de passar mal. Inclusive, uma vez eu contei aqui numa live que uma vez eu fui quando eu era nova, né? Minha mãe, ela levava a gente pra praia e ela levava sanduíche, biscoito, um monte de coisa. E ela levava aquilo ali, né? Naquela época não era por questão de ser saudável, porque ela tinha 2 filhas, então quanto mais coisa ela levasse, menos ela gastava na praia. Mas o que acontece? Eu cresci vendo aquilo ali, eu falava: quando eu crescer, que eu for à praia, eu não vou ficar levando esse monte de coisa, não, dá muito trabalho. Eu cresci pensando nisso. E o que eu fiz? Quando eu cresci, que eu comecei a ter meu dinheiro, que eu fui trabalhar, eu ia pra praia e eu comprava as coisas na praia. Realmente era muito mais caro. Só que tem uma vez que eu passei mal. Assim, muito mal, por causa de um sanduíche que eu comi. Um sanduíche natural, que eu gosto de sanduíche natural. Então, assim, um sanduíche natural. Mas aí qual é o problema?
tava no sol, maionese, uma série de coisas que me fizeram ter uma gastroenterite horrorosa, entendeu? Que inclusive é o que a minha neném tá tendo agora, mas ela tá melhor, graças a Deus. E assim, o que aconteceu? Aquilo ali pra mim foi um ensinamento. Por quê? Porque se você fizer o seu sanduíche em casa e levar, não é quer dizer que não vai correr o risco de estragar. Se tiver muito calor, você botar muita maionese, claro que pode acontecer. Mas você sabe o que você está colocando ali, você sabe qual foi o momento que você colocou ali, quantos dias aquilo tá ali. Então, assim, são uma série de coisas que você pode melhorar na sua vida. E você criando esses hábitos, além de economizar, é o que eu falei, você vai ter uma vida muito mais saudável, né? Porque você sabe o que você colocou na sua comida. Então, são pequenos hábitos que você pode sim mudar ao longo da sua caminhada. Outra coisa também, que as pessoas acham que é besteira, mas é um hábito, assim, muito comum. Você pegar e deixar a televisão ligada na tomada, deixar o micro-ondas ligado na tomada. Ah, mas aquela luzinha ali não gasta. Pega aquilo ali e faz o cálculo durante um ano. É um dinheiro que você pode reverter para uma outra coisa que você quer fazer, tá? Então, gasta sim. Não gasta porque você não sente. Você acha que não gasta porque, 2, 3, 4 reais no mês. Mas vai colocar no final do ano, entendeu? Vai colocar esses 5 anos, a médio e longo prazo. Então, isso é uma coisa que são hábitos que você precisa mudar, tá? Precisa ser mudado. Porque são coisinhas que é o que eu falei. Você pode reverter para outra coisa. Porque vamos supor, se você tiver uma economia aí, né, dentro de um ano de 30 reais, de repente para você não é muita coisa, mas para outras pessoas é bastante coisa. E esses 30 reais você pode mudar ele para uma outra coisa. De repente para uma coisa que você vai querer comprar na ceia da sua família, entendeu? Então, assim, isso que eu tô falando de uma coisa só. Uma coisa só. Imagina 30 reais de economia em cada hábito que você mudar. Entendeu? Isso eu tô falando um hábito. Imagina se cada hábito que você mudar, você fizer 30 reais ou até mais de economia. Então, assim, são coisas que você precisa mudar ao longo da sua vida, se você quer, sim, ter uma vida financeira estável, tá? Que também é uma coisa que eu falo muito, que, assim, a nossa vida não é um morango, né? Adultos fazem o que tem que ser feito e a gente não fica fazendo só o que é gostosinho. É claro que a gente também não tem que viver na escassez. Eu sempre falo isso aqui também, porque viver na escassez deixa a gente triste, deixa a gente aborrecido, deixa a gente chateado, a gente fica infeliz e aí acaba tomando outras decisões que não são assertivas com relação ao nosso dinheiro, tá? Vamos agora para o segundo passo. Estabeleça metas financeiras claras. Gente, para você poder ter alguma coisa, para você poder ter um objetivo, tá? O dinheiro tem que ter um objetivo, o dinheiro tem que ter nome. Então, você precisa traçar uma meta, tá? E assim, como é que você faz para poder traçar uma meta? Tem que ser de forma clara. Vou dar um exemplo. Eu sempre falo aqui que eu vou ser milionária, né? Mas o meu prazo para isso não é amanhã. Meu prazo para isso é longo prazo. Daqui a 10 anos. Eu já fiz o meu cálculo, já sentei ali, já fiz o meu cálculo, já sei onde eu vou investir meu dinheiro. Mas daqui a 10 anos. Entendeu? Agora, isso é você traçar uma meta. É você pegar um valor e você repartir ele em pedacinhos. Porque vamos supor, eu preciso de um carro, que o carro é 100 mil reais. Isso é só um exemplo. Eu preciso de um carro, que o carro é 100 mil reais. Tá. Se você pagar aquele carro financiado, você vai pagar 3 carros ao invés de pagar um só. Quanto tempo você vai ficar pagando aquele carro? 5 anos. Tá. Se você pegar esses 100 mil reais e você dividir, repartir ele em pedacinhos, você vai pagar muito menos tempo, você vai juntar o dinheiro em menos tempo e você vai conseguir alcançar. Porque a meta, ela não pode ser impossível. Quando você for criar uma meta, ela tem que ser uma coisa clara e uma coisa palpável, uma coisa que você consegue fazer. Então, por isso que é importante você dividir. Porque se eu chegar aqui hoje e falar que eu vou fazer 1 milhão de reais, eu vou falar, não vou, porque realmente a minha realidade hoje não me permite ter 1 milhão de reais na conta, entendeu? Então, o meu cérebro já vai me sabotar, falando assim, cara, você não vai conseguir. De hoje para amanhã, não tem como. Então, você tem que repartir a meta. Quanto você precisa, para quando você precisa, entendeu? E em quanto tempo você quer alcançar aquilo ali, para você poder dividir e ver quanto você precisa por mês para estar alcançando aquilo ali. Inclusive, tem vários tipos de ferramentas que você consegue encontrar na internet. Tem uma ferramenta chamada Smart, que você consegue também fazer esse tipo de coisa, se traçar uma meta de uma forma mais clara. E sim, a meta tem que ser clara, tem que ser alcançável, tem que ser relevante para você, tem que ter prazo, tá? E tem que ter prazo, não adianta chegar para você, já você falar assim, olha,
eu quero fazer 5 mil reais e... quando eu tiver dinheiro, quando sobrar, eu vou vendo. Não, gente. Porque quando você faz isso, você perde o controle, tá? Quando você fala assim, eu quero 5 mil reais, mas não sei pra quando. Você perde o controle. E aí, o que acontece? Você vai vendo que tá ficando longe do seu objetivo, você vai desanimando, porque acontece uma intercorrência ou outra, alguma coisa. Então, você não pode fazer isso. Você tem que botar realmente prazo. Você tem que colocar uma coisa alcançável, que você consegue alcançar dentro daquele mês. E se caso a sua meta, quando você for fazer a sua meta, que você for dividir, você vê que aquele valor não é acessível para você naquele mês, o que você faz? Estende um pouquinho mais o prazo, né? Estende, porque ele te dá mais tempo, mais fôlego para você poder resolver. Tem coisas que você pode esperar um pouco, tá? Coisas que são urgentes, não são coisas que você tem que traçar meta, até porque não tem como. Urgente é urgente, não tem como. Urgente é hoje, é agora, entendeu? Agora tem coisas que você pode esperar, tem coisas que dá pra esperar. Por exemplo, você já tem um carro, você quer trocar de carro, aquele teu não tá funcionando, não tá te levando pra onde você quer, então pra você trocar de carro, você pode sim traçar a sua meta, botar de forma clara, ver quanto que você vai precisar, até quando você precisa juntar aquele dinheiro, entendeu? E aí todo mês você vai lá, coloca o teu dinheiro quietinho lá no investimento para quando você for utilizar. E quando chegar no prazo, você vai lá, já retira seu dinheiro e faz o que você tem que fazer. Entendeu? Porque quando você faz isso, fica mais fácil. Fica muito mais fácil, entendeu? Então, é isso, gente. E outra coisa também importante com relação à meta é você ter foco, tá? Ter foco, traça seu planejamento e não saia da rota independente do que aconteça. Porque, vamos supor, você traça seu planejamento dentro da sua meta e aí você coloca lá, eu vou tirar R$200 por mês para poder fazer essa meta, né? Aí o que acontece? Durante esse período aí acontece alguma coisa, você vai lá, não vou tirar esse mês, não, porque mês que vem eu tiro mais. Não faça isso. Que vai tirar mês seguinte, você não vai conseguir tirar mais. Porque assim como esse mês aconteceu alguma coisa, mês que vem pode acontecer também. Entendeu? Então não faça isso. Pega a primeira coisa que você já pega, já coloca lá, e depois você se vira pra fazer outro, gente. Faz renda extra, fazer alguma coisa, entendeu? Uma coisa que eu vejo muito é muita resistência de muita gente fazer renda extra. Qual o problema de fazer renda extra? Qual o problema? O negócio é você fazer de forma assertiva, né? Não ficar deixando fiado, não ficar... Hoje em dia tem facilidade de cartão de crédito. Não coloca nada no caderninho. Antigamente é muito caderninho, né? Não coloca nada no caderninho, não. Sabe por quê? A pessoa que compra de você, tá? Hoje ela chora pra poder não pagar. Você ali na hora quer colocar no caderninho. Porque é você. Se ela for no shopping, ela vai passar cartão de crédito. Ou então ela não vai comprar porque ela não tem dinheiro. E é isso. Entendeu? Então, se você for fazer uma renda extra com qualquer coisa, ó, eu já vendi muito bolo de pote. Eu vou te falar, já levei calote pra cacete com a época do bolo do pote, tá? Porque tinha gente que comprava, ficava nesse caderninho, com pena, deixava pagar no pagamento, tinha muita gente que me pagou certinho, mas tinha muita gente que me deu calote legal, entendeu? E até hoje não recebi, mas enfim, vida que segue. E aí, o cartão de crédito veio pra isso, pra facilitar, tá? Cris, mas você tá falando que eu tenho que gastar meu cartão de crédito? Não, tô dizendo que você tem que cobrar no cartão de crédito. Se você for fazer renda extra, use a maquininha para você cobrar os seus clientes no cartão de crédito. Porque você vai ter o dinheiro, tá? E vai comprar sua mercadoria, vai botar o teu dinheiro no teu bolso e não vai levar calote e tá tudo certo. Seja qualquer tipo de serviço que você for fazer. Mas faça a renda extra, porque a renda extra, ela é importante para poder complementar tudo. Inclusive, hoje à noite, na minha mentoria em grupo, eu vou dar uma aula falando sobre renda extra. Porque é uma coisa que as pessoas, como eu falei, as pessoas têm muita resistência à renda extra. E qual é a resistência nisso? O que tem de errado em você vender? Entendeu? O que tem de errado de você pegar e fazer uma faxina, por exemplo? Você faz faxina na sua casa de graça pra você. Vai ali e faz uma faxina rapidinho, ganha R$200, tá? Tem gente que faz faxina que tira R$6.000 no mês. Só fazendo faxina. Eu conheço. Só fazendo faxina. E faz de graça em casa com o marido. Aí não quer fazer na rua para ganhar dinheiro, né? Então, assim, é questão de parar e analisar. E outra coisa, gente, não tem nada de errado você fazer faxina, não, porque faxina não é vergonhoso, né? Muito pelo contrário, é limpeza de uma casa. Tá limpando a casa de outra pessoa. E outra coisa, você pode pegar e utilizar esse dinheiro durante um período, tá? Vamos supor, eu vou fazer uma faxina na casa de 3 pessoas que eu conheço, vou ganhar um valor X até eu conseguir meu objetivo. Depois que conseguir, acabou.
acabou. Você já tem seu emprego, já trabalha de carteira assinada. Não precisa ficar se preocupando com isso. Você precisa, sim, alcançar o seu objetivo e fechar a conta para não ter despesa e não ficar devendo ninguém. É isso que você precisa, tá? Vamos lá, o terceiro passo é você criar um plano financeiro. Como é que você vai criar esse plano financeiro? É você fazer um orçamento, você economizar, você saber investir o teu dinheiro, eliminar dívidas, tá? Quem tem dívida não prospera, gente. Então não adianta ter dívidas, tá? Dívida, como eu sempre falo aqui também, a dívida é normal? Por um lado, para quem não tem educação financeira, porque você não sabe o que você está fazendo com o seu dinheiro. Depois que você começa a aprender a lidar com o seu dinheiro, já não é mais normal, porque você já aprendeu a lidar. Você já tem uma consciência consumista, entendeu? Então, quando você começa a estudar, você começa a se aprimorar, a dívida, ela é um sintoma de que alguma coisa está acontecendo. E como todo sintoma, existe um remédio. Então, você vai tomar aquele remédio e vai resolver. Porque se você tiver dívida, você começa a ficar estressado, você começa a não tomar decisões assertivas com o seu dinheiro, você coloca seu dinheiro no lugar errado, você paga errado, entendeu? Então, assim, não é, vamos dizer assim, de uma forma inteligente de você fazer com o seu dinheiro. Fazer dívida para outras coisas também não é inteligente. É você pegar o teu dinheiro e colocar no local certo. E, gente, tudo de forma estratégica. Tem que ter estratégia para poder fazer seu orçamento. Tem que ter estratégia para poder investir o seu dinheiro. Porque você tem que saber onde você está colocando o seu dinheiro. Não é pegar e colocar em qualquer lugar. Vou colocar aqui porque o guruzão lá na internet falou que é aqui. Não, não é assim. Você tem que estudar, tem que ter conhecimento. Tem que saber o que você está fazendo. Tá? Isso é muito importante. E lembrando também, gente, que dentro do plano financeiro tem que ter reserva de emergência. Não pode faltar. A reserva de emergência é uma coisa que vai te tirar de muito sufoco, com certeza, porque cada vez que você tiver uma emergência, cada vez que acontecer alguma coisa, ou até mesmo uma oportunidade de abrir um negócio, de fazer um estudo, né, de fazer qualquer coisa que seja, um curso que você queira muito, tu tem a tua reserva ali. E aí você vai pegar o dinheiro da sua reserva, você vai pagar aquilo que você precisa fazer e depois você vai repor no lugar, porque a reserva não pode ficar desfalcada, tá? Mas é muito importante também ter a reserva. Inclusive, uma coisa que eu falo muito aqui, e eu vou sempre repetir, muita gente se ferrou na pandemia por não ter reserva, tá? É sua culpa? Não, porque você não sabia até hoje que você precisava disso. Hoje você já sabe, porque você me acompanha aqui, então você já sabe, você está escutando eu falar. Tem que ter reserva. Porque você, com a tua reserva, você tem um sossego. Sabe aquele colchão? A reserva, ela funciona assim, como um colchão financeiro. Acontece alguma coisa, você está ali deitadinho, quietinho, que você está tranquilo. Ela te dá tranquilidade para você poder estar resolvendo a sua vida. E assim, você tem que economizar para poder montar a tua reserva. Você tem que fazer várias coisas. E esse seu plano financeiro, ele tem que ser construído de forma sólida, tá? Tem que saber exatamente o que você está colocando ali. Tem que colocar suas metas bem definidas para você poder entender aonde você quer chegar e como que você quer chegar. Tem que ter clareza de informações. Porque quando você tem essa clareza de informações, fica tudo mais fácil de você entender. Inclusive, onde você pode economizar. Porque tem coisas que você pode substituir, tem coisas que você pode cortar. Você não precisa viver na escassez, mas você precisa sim diminuir e mudar hábitos para você poder estar conseguindo chegar no seu objetivo. E depois, meu amor, quando você ficar milionário, que você ficar rico aí, a vida que segue, mas tem que continuar juntando o dinheiro e continuar sabendo usar o dinheiro, porque senão sabe o que vai acontecer? Você vai perder o dinheiro rapidinho. Aí não adianta nada. É igual eu vi um Reels esses dias agora, daquele primo pobre, né? O pessoal falando, né, que reclamando porque ele anda de trem. Olha só o que fala dele. Ele anda de trem porque ele quer ficar parecendo que é pobre para poder ganhar fama. Gente, o cara já é famoso, o cara não precisa disso não. Entendeu? E aí ele falou uma coisa que é a coisa mais certa e mais inteligente que eu já ouvi até hoje, tá? Foi o que ele falou. Gente, olha só, se quando eu era pobre, olha o que ele disse, se quando eu era pobre, eu andava de trem para economizar, tá? Por que hoje que eu sou rico eu não posso mais andar de trem? O que mudou nisso daí? Não mudou nada. Eu posso continuar andando de trem. Eu ando de trem porque eu gosto de andar de trem. Eu ando de trem porque eu quero andar de trem. Que, aliás, as pessoas que começam a pensar que quando você tá ganhando mais, você tem que fazer de forma diferente, são as pessoas que ficam pobres muito mais rápido. Por quê? Porque é aquela coisa de você pegar o teu dinheiro. Eu ganho 3 mil, passei a ganhar 10, você automaticamente já começa a subir o status da sua vida, o nível da sua vida de uma forma que o dinheiro não sobra.
E foi isso que ele quis dizer. Ele falou exatamente sobre isso também. Sobre você pegar, você começar a gastar, até gastar os 10 mil e o dinheiro não sobra. Aí você nunca vai ter uma reserva, você nunca vai ter um dinheiro investido para poder ter retorno, você nunca vai ter nada. Nada. Até porque se amanhã você perdeu o dinheiro, perdeu o emprego, perdeu qualquer coisa, o que você vai ter? Nada. Então se você ganhar 3 mil, passa a ganhar 10, você não vai gastar os 10 de uma vez, né? Você pode permanecer um tempo ali ainda nos seus 3 mil para você poder chegar e ter o seu objetivo, alcançar o seu objetivo de forma muito mais rápida, tá? Então, é muito importante que você trace o seu plano de ação. É muito importante que você trace a sua meta. É muito importante que você tenha clareza das informações. É por isso que tem que ser uma coisa sólida, tá? Isso aí é uma coisa que te dá muito... não só clareza, mas te dá uma transparência melhor com relação a como você vai chegar no seu objetivo, tá? Então, não esquece da reserva, a gente tem que ter reserva financeira sempre. E vamos para o quarto e último passo, tá? É você ter uma disciplina financeira. Você ter uma disciplina financeira é primordial, tá? É quando a gente fala com relação a comportamentos financeiros. É você já ter uma consciência financeira, tá? E o que é isso? É você simplesmente conseguir entender se você realmente precisa daquilo. Evitar a compra por impulso, não comprar umas coisas assim, ai, tô tentada, vou comprar isso daqui. Não, entendeu? Isso é você começar a ter uma consciência financeira que vai te levar a uma mentalidade de expansão. Por quê? Porque quando você começa... E são coisas simples, tá, gente? Coisas comuns. Eu vou dar só um exemplo pra vocês, tá? Eu sou ser humano, assim como você. Eu também tenho vontades, assim como você, tá? Mas só que hoje eu já tenho uma mentalidade diferente. Hoje eu já tenho um comportamento financeiro diferente. Então, o que acontece? Eu adoro cordão. Vocês podem ver que vira e mexe eu tô sempre com um cordãozinho diferente. Mas é por quê? Porque eu já tenho guardado há bastante tempo, porque na época que eu trabalhava no hospital eu não podia usar, gente. Quando eu trabalhava no hospital eu não podia usar. E eu, com esse negócio de CCIH, já perdi muito brinco de ouro, perdi anel de ouro. Então eu peguei minhas coisas tudo e guardei. Depois que eu vim trabalhar, que eu saí do hospital, que eu vim pro digital, que eu comecei a mudar isso aí e voltei a usar as minhas coisas, né? Mas eu adoro um cordãozinho, adoro um brinquinho. Então, o que acontece? Às vezes eu vou na rua, eu acabei de receber um pagamento, por exemplo, de um serviço. Eu vou na rua, claro que eu entro na loja. É claro que eu olho, entendeu? Às vezes eu olho ele pra querer falar, caramba, esse aqui tá bonito, eu acho que eu vou comprar esse. Dá vontade, lógico, gente. Mas aí é onde entra a questão de você evitar as tentações que podem te tirar do seu foco, que podem te tirar do seu objetivo. Por quê? Porque eu entro, como eu já entrei milhões de vezes, eu olho, paquero, aí depois eu me pergunto, poxa, eu preciso daquilo ali? Eu não preciso disso agora, não. Eu tenho lá em casa um monte de cordão. Tenho lá em casa um monte de brinco. Eu penso mesmo, gente, sem brincadeira. Então, isso aí é você começar a se perguntar se você precisa daquilo ali. Pra você conseguir se manter no seu plano. Entendeu? Muitas das vezes faz compra por impulso no aplicativo de telefone. Tira o aplicativo do telefone. Se você acha que aquilo ali vai te desviar do seu foco, tira aquele aplicativo dali, desinstala. Até porque depois, quando você for reinstalar, você vai te dar tanto trabalho que o seu próprio cérebro vai te sabotar. Vai falar, não, depois você faz, você deixa pra lá. Entendeu? É você evitar essas compras por impulso. É você começar a entender quais são os tipos de gasto que você tem. Isso é você ter uma boa disciplina. Quais são os tipos de gasto? Você está gastando com bobeira? Você está gastando só com aplicativo? Você está gastando com os cordõezinhos, igual eu gosto? Então é isso que você tem que identificar. Tá? Você precisa identificar esse tipo de coisa e ter disciplina. Tem que ter disciplina. Quando você tem um objetivo financeiro, não só financeiro, mas quando você tem um objetivo na sua vida, você precisa ter disciplina. Não pode sair da rota. Não pode perder o foco, tá? Porque se você sair da rota, se você perder o foco, você não chega lá, você não alcança. Então essa é uma das coisas muito, muito importantes, entendeu? Então assim, faça essas quatro coisas que eu falei com vocês hoje, tá? Coloca tudo em prática e lembre-se de que você lidar com dinheiro não é uma coisa que você vai resolver do dia pra noite. Isso é um relacionamento contínuo, é um processo contínuo. Você tem que estar todos os dias fazendo aquilo ali, tem que estar todos os dias prestando atenção, tem que estar todos os dias focando no que você quer, entendeu? Pra você conseguir chegar no que você quer. E ter um ponto de partida. Você precisa ter um início pra você poder começar, né? Porque se você não começar, você não vai chegar lá nunca. Precisa sempre ter o primeiro passo. Sempre ter o primeiro passo. E depois que você
Faz isso, você começa a criar hábitos. E quando você vai ver, já tirando de letra. E você já vai fazer assim, brincando. Sem nem ter nenhum tipo de preocupação com isso. Porque quando a gente cria o hábito, é assim. E os hábitos se começam assim, pequenininho. Quando a gente fala assim, você já deve ter ouvido muito eu falar aqui sobre comece a investir o seu dinheiro, nem que seja com pouco, tá? Eu sempre falo muito isso aqui. Nem que seja com pouco. Existem ações que você compra com 50 centavos. Existe fundos aí, existe CDB, que você coloca o seu dinheirinho lá com R$1, você já consegue colocar, entendeu? Aí você vai falar assim, Cris, mas com R$1 eu vou receber quanto? Claro que não vai ser muito, mas por que é importante você dar esse primeiro passo, você dar esse iniciozinho? Porque esse iniciozinho é um start para o futuro. Entendeu? É para você começar a criar esse hábito. Porque quando você começar a criar esse hábito e você começar a buscar conhecimento, você vai ver que vai se expandir muito mais fácil. Porque tudo aquilo que a gente foca expande, tá bom? Então, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês aqui hoje. Fiquem todos com Deus. Um beijo. Muito obrigada por ter vocês até aqui, tá bom? E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, clica lá no link da minha bio. Tem lá a aplicação para mentoria, um formuláriozinho para você poder preencher, até para poder entender também melhor sobre você, tá bom? E lembre-se, é muito importante você ter um acompanhamento, você ter um acompanhamento contínuo, sabe? Não vou ser contínuo pro resto da vida não, tá? Quando eu falo contínuo, é nesse períodozinho que você precisa se organizar, né? Pro resto da vida, porque eu não quero ninguém dependente de mim. Eu tô aqui pra poder ensinar você, orientar você qual a melhor forma de chegar onde você quer. E depois, vida que segue, você vai seguir sozinho, que você é mega inteligente pra isso, tá? Mas assim, dentro da minha mentoria a gente trabalha muito a questão de estratégia, como eu falei no início da live. A gente tem estratégia certa para cada tipo de coisa. Tem uma estratégia certa para cada tipo de dívida que você for pagar, para um certo planejamento que você for fazer, uma coisa que você for querer muito. Então, assim, pense que um acompanhamento de uma mentora junto com você é para você fazer você chegar mais rápido aonde que você quer. Porque você pode conseguir sozinha? Até pode. Mas acompanhado é muito mais rápido, muito mais tranquilo, tá bom? Então, fiquem com Deus. Um beijo e até mais. Tchau!